Amados, graça e paz. A partir de agora eu creio que nós vamos ter uma dificuldade de encontros próximos, mas estamos aqui falando com vocês através desse recurso. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Se tiverem observações a fazer, dúvidas, tá? Use o meu e-mail e pode usar o WhatsApp também, através desse número de telefone que vai estar aqui na tela. Nosso último encontro estivemos falando rapidamente, né? A gente começou a falar sobre a dinâmica do Espírito Santo. A gente não pôde avançar muito no nosso primeiro encontro, mas a gente conseguiu falar alguma coisa, quem é ele, outro Consolador, terceira pessoa da Trindade. Eu me lembro inclusive que nós falamos para vocês sobre a palavra outro, que era alos, tá? É um termo, no termo grego nós temos alos para outro e temos também héteros. E nós colocamos átaros e alos. Também falamos sobre conselheiro, que é o paráclito, é um termo grego. Ele aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, lá em João 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7 e em 1 João 2, 1. Também falamos da pessoa do Espírito Santo, que ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia, ele pode entristecer-se como uma pessoa, tá? Ainda falamos sobre, rapidamente, nós lemos os versículos em classe, falando justamente sobre eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, criação, Espírito Santo, santidade, imutabilidade, criação do homem, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, na inspiração das Escrituras, tá? Na inspiração dos ministros. E todos esses são atributos, tá? De alguém que é de um ser divino, tá? Eternidade, onipotência. E isso tudo do Espírito Santo, que é Deus, terceira pessoa da Trindade, tá? O nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. E o termo Espírito no hebraico, ruá, e no grego, pneuma. Ambos são derivados das mesmas raízes, que o significado é respirar, tá? É fôlego, tá? No Novo Testamento a expressão se torna uma expressão muito comum. No Novo Testamento é uma expressão que fica muito comum para a terceira pessoa da Trindade. Nós falamos também que, claro, ele é eterno, já estava lá na criação, da onipotência, onipresença, onisciência, ou seja, ele tem todos os atributos de Deus, porque ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, tá? Estava lá na criação do homem, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. E é ele que inspira nas Escrituras. Como eu disse, nós vamos falar disso mais lá pra frente, com muito mais propriedade, tá? Algumas pessoas têm dificuldade se alguém disser, olha, bom dia Espírito Santo, logo que amanhece. Mas não precisa para o outro extremo também, de considerar que ele praticamente não existe na vida das pessoas. É ele quem nos inspira, é ele que está conosco. Quando você aceita Jesus, você recebe, você já é batizado, lembra que eu falei selados com o Espírito Santo da promessa? Mas vamos fortalecer isso um pouco mais. Falamos também sobre os símbolos do Espírito Santo. Nós não poderia deixar de falar que na palavra de Deus você encontra vários símbolos para representar o Espírito Santo. E nos ajuda a compreender melhor a sua pessoa e a sua obra. Tá? O uso do símbolo do vento, tá? Ele tem como significado a sua soberania invisível, inescrutável, é uma força vivificadora. Fizemos algum questionamento sobre isso, falamos também sobre pomba. Lembra que eu falei sobre o batismo, quando Jesus é batizado, ele desce em forma de pomba, característica da pomba. Outro símbolo é o óleo, né? Também falamos como o símbolo do fogo. Inclusive foi feita uma pergunta que gera dúvida em algumas pessoas, e o fogo não é destruidor, o fogo é purificador, tá? O fogo do Espírito julga,
águas vivas. Lembra que nós falamos do exemplo da mulher samaritana? E símbolo de propriedade, é meu ou me pertence ou eu autentico, autenticação. Tá? A gente acabou falando sobre isso e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e as Escrituras. Nós vamos compreender o envolvimento do Espírito Santo no processo da inspiração e iluminação das Escrituras. Usufruir dessa inspiração, dessa iluminação e também louvar a Deus pela presença e ação do Espírito Santo em nós. Eu olho essa linha cronológica da escrita dos livros da Bíblia, onde temos lá Jó, Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Número, Josué, Ruth, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, livro de Salmos, Amós, Obadias, 1ª e 2ª Crônica, 1ª e 2ª Reis, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Abacuque, Joel, Jonas, Miqueias, Naum, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Esther, só no Velho Testamento. E temos também o Novo Testamento. 40 autores, em torno de 1500 até 450 a.C., o Antigo Testamento. Ou seja, para escrever o Antigo Testamento. 1500 a.C. até mais ou menos 450 a.C. E entre 45 até o ano 90. 1600 anos, 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Questão do Enem, hein? Lembra lá, ó, 3 vezes 9, 27. Você guardar 39 livros do Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Todo harmonioso, revelando Deus e cumprindo-se a promessa da vinda do Messias, do Salvador, o prometido, e ensinando-nos como andar, como ele andou, como viver, como ele viveu. É lógico, para a escrita desse livro, e para esse livro foi conservado e trazido até nós. Quando eu falo conservado, por quê? Lembra-se que primeiro começou na transmissão oral, tá? E lá pela idade do bronze e do ferro que começou a escrita. Tá? Acredita-se que quando começaram a se escrever, Moisés estava no deserto. Tá? Depois disso, esse texto, quando Deus dá a lei a Moisés, esse texto preservado, tá? Conviveu com o povo de Israel. Porque ali ele mostrava realmente Deus. E quando o templo foi destruído, então ele tornou-se a única referência da pessoa de Deus. Lembra-se que eles passaram pelo período de escravidão, pelos assírios, babilônicos, medo-persa, o grego. Foram 4 dinastias. Lembra-se que tinha os Ptolomaicas no sul, ali na região do Egito, Seleucidas, lá na região da Mesopotâmia. Tudo isso influenciando a cultura desse povo, e mesmo assim esse livro foi preservado e esse conteúdo harmonioso chegou até nós. Se você acha que não tem nada a ver, eu acho que tem tudo a ver com essa pessoa, Espírito Santo. Ele conduziu tudo isso. Tá? São um tempo em termos de ingerência, influência na religião judaica, mas a palavra permaneceu, porque Deus tinha um propósito muito definido que chegasse até nós. Tem uma frase do James Orr que ele diz que a batalha teológica do novo século teria de ser travada à volta da fortaleza do mérito e da autoridade das Sagradas Escrituras. Quando a gente ouve ele falando isso, eu quero só complementar para você ter uma ideia de como isso é profundo. A revista Super Interessante, mais ou menos que em 2002, chamou a Bíblia de As Lendas da Bíblia. Mas sabe o que é mais impressionante? Que toda descoberta arqueológica que acontece e pode acontecer ainda hoje só ratifica a verdade da Bíblia. A inspiração das palavras. Lá em Gênesis, no capítulo 6,
versículo 14 até o 16, fala das medidas da Arca de Noé. A NVI traduziu para metros e centímetros. Houve um experimento, um laboratório, tá, naval, no qual eles pegaram essas medidas e colocaram em um barco e fizeram um teste de flutuabilidade nesse laboratório naval. Conclusão bem interessante: se não tivesse aquelas medidas exatas, ela virava. Não sei se eles cantariam "a canoa virou", mas se não tivesse obedecido o que estava lá, mas eu quero colocar com isso a precisão que tem nesse negócio. A precisão que Deus coloca, com que foi feito. Agora você pode perguntar, mas tinha toda essa precisão lá? Alguém que sabia, conhecia princípios navais para colocar? Não, Deus. Deus. Lá em Mateus capítulo 17, do 24 a 27, tem um relato bíblico de um momento que alguém chega para os discípulos de Jesus e fala assim: escuta, o seu mestre não paga o tributo? Aí Jesus chega para o discípulo e fala assim: faz o seguinte, olha, pega o anzol, vai lá pescar, você vai pescar um peixe, tá? E na boca do peixe vai ter um estáter. Esse estáter valia o imposto de Jesus e o do discípulo. Paga o imposto meu, paga o seu. Aí você pergunta assim: mas peraí, como é que Jesus sabia? Como é que esse negócio está registrado desse jeito? Com essa precisão. E quando o autor escreve isso, relata esses fatos, para chegar até a gente, para você perceber que alguma coisa de especial acontece nesse livro. Eu estou contando aqui 2 fatos, mas existiam muitos outros, inclusive, tá, das profecias. Tá? Eu estou falando não só isso, tá? Mas eu queria que você desse uma olhadinha também, lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 está assim: toda escritura é inspirada. Toda escritura é inspirada. Essa palavra inspirada é teopneusto. Pneusto. Lembra que eu falei de pneuma? Pneustos. Então, o sopro de Deus. Toda escritura que é soprada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E tem um outro trecho que é muito legal, 2 Pedro 1,20. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação. Essa interpretação é epilisios, tá? Epilisios, entendimento ou conseguir ou revelação. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação ou revelação ou entendimento pessoal. Ou seja, é de Deus. É por isso que quando as pessoas começam a ler a Bíblia, elas entendem e começam a ver com uma maneira diferente. E lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Se ensinar é a função do Espírito Santo, nossa obrigação é ser estudantes sinceros da palavra de Deus. E a gente tem que ter aquela postura que tem o salmista. E olha só que o salmista ali no Salmo 119 escreveu: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. 1 Coríntios 2, 9 e 10 também diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. O Espírito, você percebe por aí que o Espírito Santo ele está agindo no escritor. Lembra da inspiração? Sopro da palavra. Ele inspira. E quando você lê,
ele age na vida de quem está lendo para interpretar. Ele ilumina, ou seja, ele inspira e ele também ilumina. É por isso que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela abre a Bíblia e fala assim, puxa vida, eu nunca tinha entendido o que estava escrito aqui. Aí quando a pessoa não tem o Espírito Santo, fala assim, eu li um monte de vezes a Bíblia e não entendi nada. Já viu isso aí? É por causa da atuação, é justamente por isso. É que agora você entende. É a atuação do Espírito Santo. Pode ser que você lê um texto e na primeira leitura você, peraí, que negócio é esse? Lê o texto, leia o contexto, faça uma leitura, medita. O que Deus está querendo falar comigo nesse texto? Qual é a lição que eu vou tirar para a minha vida hoje? Isso é ler a Bíblia. Isso é deixar o Espírito Santo agir. Isso é deixar o Espírito Santo falar. Muitos livros podem informar, mas só a Bíblia pode transformar. Queridos, são 31.173 versículos, 1.189 capítulos, 66 livros, escritos por 40 autores diferentes. Gente, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, quando pega uma obra dessa, toda harmoniosa, só pode dizer uma coisa: só pode ser uma obra de Deus. Não é à toa que é o livro mais impresso em toda a história da humanidade. Aliás, quando Gutenberg inventou a imprensa, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. É o livro mais traduzido em idiomas e dialetos no mundo. Aliás, nós temos a alegria de... Eu pude ver, inclusive, o vídeo da semana passada do John, um dos nossos missionários, tá? Ele e a Sônia, lá na Amazônia, traduziram para uma língua local indígena. E eles agora têm a Bíblia traduzida na sua língua local, em mais uma língua e mais um dialeto. Além de todos os outros milhares que já existem. Falta muita coisa a ser feita ainda. Tanto que nós temos 2 missionários agora, lá em uma parte do mundo, também com esse mesmo trabalho. E quando o tradutor tem que fazer esse trabalho, ele tem que ir lá, aprender a língua, as nuances da língua, as peculiaridades da língua, pegar o texto bíblico e começar a processar aquele texto bíblico, fazer inclusive a sua exegese para aquela língua e grafar na língua daquele povo. Gente, milhares de pessoas já fizeram isso em vários idiomas com esse livro. Por que será? Só pode ser obra de Deus. A Bíblia tem autoridade pelo testemunho da arqueologia. O mais legal é que quando fazem pesquisas arqueológicas, as pesquisas só comprovam a Bíblia. Aliás, você pode me perguntar, mas então e os escritos do Mar Morto? Comprovam e são testemunhas do texto, da precisão do texto. Aliás, para você ter uma ideia, existe uma questão de precisão do texto, tá? E o texto, se eu não estou equivocado, acho que são 1.800 fontes para comparar o texto, para fechar o texto. 1.800 fontes, exatamente, 1.800 fontes. Se eu não estou equivocado. Mas eu posso pegar esse número, se alguém tiver dúvida, com a quantidade de fontes, eu respondo depois por e-mail. Pelo testemunho de vidas transformadas. Quando as pessoas leem esse livro, a vida muda, a vida transforma. Deus faz a obra. Sabe o que acontece? Deus fala com as pessoas. Eu tive o privilégio de ver de conhecer o Lee Strobel e ver a palestra dele ao vivo, tá? Ele tem um livro que está sendo aqui, é usado bastante em seminários. Esse cara, ele é um cientista e dentro dos seus estudos, um dia ele deparou com a Bíblia e com o questionamento bíblico. O que ele fez? Ele parou de fazer o que estava fazendo e falou assim, eu vou estudar esse livro agora e vou provar que esse livro aqui não tem nada a ver. Ele aceitou Jesus e hoje é pregador do Evangelho. E bom, hein? Tem um livro dele muito bom. Pelas profecias bíblicas que comprovam a sua autoridade. A melhor delas, Jesus. É maravilhoso isso.
e, e saber que ela é inerrante. Todo o seu conteúdo, tá, é harmonioso e suficiente. Para você ter uma ideia, quando Jesus foi tentado no deserto, sabe qual foi o texto que ele usou? Deuteronômio. E que as pessoas e o próprio Satanás conhecem a Bíblia. Isso que é triste. E tem muita gente que ainda não conhece. Se você ainda nunca leu completamente, nunca fez uma leitura da Bíblia completa, começa agora. Dá início a isso. Vai fazer muita diferença para você. E outra, a parte mais legal, suficiente. Ah, precisa de mais alguma coisa? Não. E se descobrirem alguma, não precisa mais. Ela é revelação completa. Aí se acharem uma descoberta arqueológica, é suficiente. Ela é completa, coesa. Do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Mesmo com 40 autores diferentes, de situação social diferente e de idiomas diferentes. É maravilhoso isso. E no período tão longo, harmoniosa. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Estava escrito no livro, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que compreendesse, para que pudesse compreender as escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Lucas 24, 44 e 46. O próprio Jesus, ele falava das escrituras. Que as escrituras falavam dele. E quando você pega todo o contexto, todos os livros harmonicamente apontam para Jesus, para a vida de Jesus, para a obra de Jesus, exatamente como aconteceu. Ipsis literis. Para concluir, finalmente o Espírito Santo continua usando a Bíblia para transformar vidas e sustentar a igreja. Paulo pediu a Timóteo que zelasse pela sã doutrina. E que é a doutrina de Cristo. Quase que eu pulo a frase. E o mais legal é que lá em 1 Timóteo 6,3, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com essa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com essa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, alguma coisa está errada. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E 2 Timóteo 2,13, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo a coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Então, por isso que Jesus falou assim, olha, cuida aí, meu. E Paulo escreveu para Timóteo: zela pela sã doutrina. Porque tem muita gente que vai ensinar coisas que não tem nada a ver. Que não é coisa boa. E nós estamos vendo isso hoje. Desde a época de Jesus até hoje, temos gente falando aí muita coisa que não tem nada a ver. Por isso, temos que ser como os bereanos. Pega, consulta, anda com Bíblia. Betão, hoje em dia andar com Bíblia está meio complicado, né? Você vem de ônibus e tal. Eu acho que a maioria... Agora, como está em casa, está fácil. Mas, de qualquer forma, hoje todo mundo tem um smartphone. Smartphone continua não sendo barato, mas dá para ter a Bíblia. Tem vários aplicativos. E outra, tem aplicativos que tem a NVI, a Almeida, revista atualizada, a Almeida, revista corrigida e tal. Tem várias versões. Aquela que você mais gosta, que você se identifica mais, que é mais fácil para você, baixa lá, coloca no muito pouco espaço. Tá? Tem algumas que nem baixa espaço no smartphone ou no telefone. Ela fica online. Mas o mais importante é você ter ela perto de você, para que você possa em qualquer momento ler. Tem um intervalozinho? Lê alguma coisa. E alguém já cronometrou o tempo de leitura de alguns livros, tá? Outro dia nós estávamos fazendo uma viagem de trem e eu parei para ler, que ia fazer minha leitura, e eu comecei a ler o Evangelho de João. E mais interessante,
Em 1 hora você lê o Evangelho de João. 1 hora. Quanta coisa a gente pode aprender. E eu vou dar mais aquela dica que eu gosto de dar sempre. 4 capítulos por dia. 4, só 4. Se você fizer essa leitura de 4 capítulos por dia, e em sequência, em 1 ano você lê a Bíblia inteirinha, do Gênesis ao Apocalipse. Fácil, né? Próxima aula nós continuamos.